Guerra Civil 2 é o arco que traz um debate sobre moralidade, um debate filosófico colocando o Homem de Ferro contra a Capitã Marvel quando surge um inumano capaz de supostamente prever o futuro. Carol Danvers acha que deviam usar as visões desse inumano para evitar crimes antes que eles acontecessem, mas Tony Stark acredita que não podem prender ninguém por crimes que ainda não foram cometidos, principalmente porque não sabem qual é a chance dessas visões realmente acontecerem. Essa discussão deixa a comunidade dos heróis totalmente dividida e por conta disso acontecem diversas batalhas épicas, tragédias, perseguições e rola até morte de membros dos Vingadores. Essa saga tem um prólogo e 8 capítulos. A história desse arco começa com a mulher Hulk defendendo Jonathan Powers, o antigo vilão conhecido como Polichinelo, contra várias acusações em um tribunal. Ela comenta que Jonathan no passado viveu uma vida de criminoso, mas cumpriu a pena por todos os crimes cometidos. Agora, depois que ficou solto, não cometeu mais nenhum crime e a acusação pretendia prendê-lo por crimes que ele ainda não cometeu. Ele apenas conversou com um agente disfarçado que estava caçando algum podre. O agente não encontrou nada, mas a operação custou tempo e dinheiro, então tentaram criar um caso que não existia para fazer valer o investimento. Jonathan nem tinha mais os trajes de vilão, ele não planejou crime nenhum. Jennifer diz que estava muito investida nessa defesa porque a sociedade precisava ser muito cautelosa sobre punir pessoas apenas por pensamentos. Nesse mundo louco, as pessoas precisam manter a empatia pelos humanos, inumanos e mutantes. Ela confessa que não era tão fã do cliente dela e diz que ninguém precisava gostar dele, mas não podiam punir ele por crimes que ele não cometeu. Ele precisava ter o direito de reabilitação e o direito de pagar o débito que tinha com a sociedade. Enquanto isso, na Latvéria, o país fictício do Doutor Destino, o coronel James Rhodes, vestindo a armadura do Máquina de Combate, ordena que alguns rebeldes abaixem as armas. Ele explica que a Latvéria estava sob proteção dos Estados Unidos até que o país estabelecesse um governo democrático. Rhodes diz que qualquer atitude violenta dos rebeldes seria considerada um ato de terrorismo. Os rebeldes então jogam as armas no chão. A Latvéria na época estava sem governo por conta de uma guerra civil que tomou conta do país na história de Votlok, a saga que coloca o deus da trapaça concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Mais tarde, Rhodes e o presidente dos Estados Unidos se reúnem na sala de assuntos urgentes da Casa Branca. O presidente revela que queria nomear Rhodes como novo secretário de defesa e diz que aquilo era um primeiro passo para eventualmente o Máquina de Combate assumir a presidência do país no lugar dele. Rhodes fica surpreso e o presidente diz que sabia que algum herói como Tony Stark ia acabar se candidatando à presidência inevitavelmente. Ele preferia muito que fosse Rhodes naquele cargo ao invés de qualquer outro herói. Ele enfatiza que se James Rhodes quisesse, o cargo de presidente já estava reservado para ele. Na Universidade de Ohio, um jovem chamado Ulysses, bastante envergonhado, se aproxima de uma moça chamada Michelle no meio de uma multidão. Os amigos da Michelle percebem algo estranho acontecendo enquanto Ulysses tenta conversar com ela, mas ela não estava prestando muita atenção no que ele dizia. Michelle de repente interrompe o garoto e aponta para o céu, perguntando se ele não tinha notado o que estava acontecendo. O garoto olha para cima e vê uma enorme névoa de terrígeno. Michelle comenta que os rumores eram verdadeiros e que seria incrível se algum deles se tornasse um inumano ali. Alguém na multidão grita empolgado que finalmente estava acontecendo e a névoa cobre todos na universidade. Os amigos deles se perguntam se algo tinha acontecido e quando todos abrem os olhos novamente, eles veem que Michelle e Ulysses estavam envolvidos por casulos. Eles se perguntam o que aconteceria em seguida. Enquanto isso, no Triskelion, a base e quartel-general da equipe de heróis conhecida como Os Supremos, a Capitã Marvel ouvia relatórios sobre missões dos agentes. Várias equipes como a Tropa Alpha e a A-Force reportavam para ela. Um dos agentes avisa que tem uma visita esperando. A visita era Doc Samson. Ele diz que ouviu falar sobre missões dos Supremos, que a equipe estava tentando proativamente parar desastres antes que acontecessem. A Capitã Marvel explica que a prima dela tinha filhos e que estava sempre tentando evitar que eles se machucassem ou se matassem acidentalmente. Sempre que a prima dela se distraía, as crianças apareciam com tesouras fingindo que eram espadas ou se jogavam da cama no chão. Carol diz que a prima vivia constantemente em estado de pânico, evitando desastres. A Capitã Marvel diz que essa situação era igual à vida dos heróis, mas eles lidavam com desastres muito mais catastróficos. Ela sempre se perguntava o que aconteceria se conseguissem prevenir esses eventos antes mesmo de ocorrerem, mas ela admite que os planos dela não estavam dando certo. Doc Samson pergunta para ela se ela sente falta da vida como civil e Carol percebe que aquilo era uma sessão de terapia. Samson diz que só queria verificar como ela estava, mas Carol questiona se ele foi enviado para analisá-la. Samson responde que há muitas coisas acontecendo e que algumas pessoas estão interessadas em saber como a Capitã Marvel está lidando com tudo aquilo. Ele conclui dizendo que a ilusão de controle sobre tudo eventualmente acabaria consumindo Carol. A Capitã Marvel responde dizendo que depois de tudo que ela enfrentou e combateu, ela só queria algo que pudesse proteger a todos. Samson diz que provavelmente os heróis são esse algo e é exatamente
exatamente por isso que eles são quem eles são e fazem o que fazem. Carol pergunta o que aconteceria se um dia eles não fossem o suficiente, e Doc responde que até aquele momento os heróis tinham dado conta de tudo. Enquanto isso, no Helicarrier, a mulher Hulk se encontra com Maria Hill, a diretora da SHIELD. Jennifer revela que estava chateada porque tinha perdido o caso de Jonathan Powers, porque ele foi preso com base apenas no passado dele, e ela considerava essa prisão preventiva injusta. A mulher Hulk diz que com certeza ia fazer um apelo na corte contra essa decisão. No entanto, Maria Hill informa que o vilão faleceu. A diretora da SHIELD explica que 2 outros prisioneiros atacaram o Polichinelo assim que ele chegou na prisão. Durante a briga, um guarda atirou nele e o matou para apartar a confusão. Mulher Hulk fica muito abalada com a notícia e diz que Jonathan era inocente. Maria Hill diz que ele era um criminoso reincidente, mas Jennifer diz que daquela vez ele não era. Ele não tinha feito nada e já tinha respondido por todos os crimes que cometeu no passado. Maria Hill contra-argumenta e diz que Jonathan Powers ia acabar cometendo outro crime eventualmente. Os vilões sempre fazem isso. E a mulher Hulk fica furiosa com essa declaração. Na Universidade de Ohio, vários repórteres chegam para transmitir ao vivo o evento dos casulos. De repente, um dos casulos se abre, libertando Ulysses. Ele aparece confuso e é imediatamente cercado por pessoas perguntando qual era o nome dele, se ele se sente diferente ou se realmente tinha se tornado um inumano. O garoto não fala nada. O casulo da Michelle também começa a se romper. Ela sai do casulo voando já transformada. Michelle tinha se tornado uma criatura monstruosa. De repente, os olhos de Ulysses ficam vermelhos e ele acorda em outro lugar. Ele se pergunta o que aconteceu e onde ele estava, quando percebe que tudo ao redor dele estava destruído. Ele se depara com a cidade inteira de Nova York em chamas e em ruínas e se questiona se foi ele quem fez tudo aquilo. Esse é o fim do prólogo, da introdução da Segunda Guerra Civil da Marvel. No começo do primeiro capítulo, Ulysses aparece correndo desesperado e tropeçando em uma floresta em Columbus, Ohio. Alguém chama por ele e quando ele olha para trás se depara com Medusa, rainha dos Inumanos, dizendo que estava ali para ajudá-lo. Junto com ela, além do Fera dos X-Men e do Tocha Humana do Quarteto Fantástico, também estavam os Inumanos Triton, Cristales, Flint, Grid, Iso, Inferno e Reader, com Foray, o cachorro dele. Lembrando que Hank McCoy e Johnny Storm estavam trabalhando com os Inumanos na época. Algumas semanas depois, em Manhattan, Homem de Ferro e Miles Morales estavam cobertos por destroços. Eles estavam acompanhados pela Miss Marvel, Kamala Khan, Sam Wilson, o Capitão América, e o Nova, a versão jovem de Sam Alexander, não o Richard Rider. A formação dos Vingadores na época tinha esses 5, mais a poderosa Thor, Jane Foster e o Visão. Os Vingadores olham pra cima e veem uma gigantesca entidade cósmica chamada Celestial Destructor pairando sobre a cidade de Nova York e acompanhado de soldados menores. Eles não tinham ideia de como o Celestial tinha ido parar lá e o que ele queria com a Terra, mas Tony Stark manda todos seguirem o plano. De repente, Jane Foster aparece acompanhada de uma quantidade gigantesca de heróis, como os X-Men, os Inumanos, Novos Vingadores, A-Force e os Supremos. As equipes começam a batalhar contra os soldados da entidade, enquanto todos os místicos se reúnem em um local para realizar um feitiço em conjunto. O grupo de místicos incluía o Doutor Estranho, o Mago Supremo na época, além de Feiticeira Escarlate, Magia, Doutor Voodoo, Damon Hellstrom, Wicano e Xamã. Carol Danvers manda todos os heróis recuarem e Strange fala para todos executarem o feitiço como tinham ensaiado, resultando em um feitiço poderoso que envolve a gigantesca entidade e faz ela desaparecer, enquanto Peter Parker e Jessica Drew protegem algumas crianças que estavam por perto. Todos se perguntam se tinha funcionado e o Doutor Estranho explica que os místicos conseguiram enviar o Celestial Destructor de volta para a dimensão dele. Nova pergunta quem tinha avisado que aquilo ia acontecer e como eles sabiam que o Celestial viria. Steve Rogers pede para os outros heróis ajudarem a limpar os destroços causados pela batalha, enquanto a Capitã Marvel e o Homem de Ferro comemoram a vitória. Carol diz que os drinks seriam por conta de Tony e Stark concorda. Na noite seguinte, todos os heróis se reúnem na Torre Stark para celebrar a grande vitória do dia anterior. Homem de Ferro diz que eles nunca tiveram uma vitória tão fácil e tranquila como aquela quando evitaram catástrofes no passado. Ele propõe um brinde aos responsáveis diretos por aquela vitória, os Inumanos. Carol Danvers também ergue uma taça e diz que o mundo está salvo graças aos Inumanos. James Rhodes chega atrasado e pergunta se perdeu algo. Stark diz que ele parecia meio enferrujado na batalha e o Máquina de Combate fala que era porque o Tony não fazia upgrades na armadura dele. Ele estava voando com tecnologia do fim dos anos 80 e precisava de uma armadura nova. Homem de Ferro fala que aquela armadura custava 4 bilhões de dólares para fazer, isso com desconto porque o Rhodes era o melhor amigo dele. Mulher Hulk chama a Capitã Marvel para conversar. Ela pergunta se eles sabiam o que era aquela entidade que apareceu e qual era o objetivo dela, mas Carol diz que não tinha ideia. Jennifer então pergunta como estavam preparados para enfrentá-la se nem sequer sabiam o que era a criatura. Carol explica que os Inumanos avisaram
falaram que ela chegaria em uma determinada data, então todos tiveram tempo para se preparar para a batalha. Mulher Hulk estava curiosa para saber como os Inumanos sabiam que aquilo aconteceria, então Carol sugere que elas perguntassem diretamente para Medusa. Quando elas abordam a rainha dos Inumanos, Tony Stark, que estava ao lado, diz que estava prestes a fazer a mesma pergunta. Medusa fala para seguirem ela porque ela tinha algo para mostrar. Medusa apresenta Ulysses aos heróis e diz que se tinha alguém que merecia agradecimentos, era ele. Ulysses diz que era um grande fã de todos que estavam ali. Steve Rogers pergunta como o garoto sabia o que iria acontecer, mas Ulysses não responde. Medusa diz que estava tudo bem. Para eles, o garoto podia contar. Gorgon diz que as coisas costumavam dar errado quando os Inumanos guardavam segredos dos heróis, e Medusa completa dizendo que estavam tentando algo novo. Ulysses revela que tem a habilidade de ver futuras catástrofes antes que elas aconteçam, mas ele não sabe como descrever os poderes dele. Stark fala para alguém chamar Jean Grey para se juntar a eles. Steve pergunta se era uma boa ideia, considerando a rivalidade entre os Inumanos e os X-Men, mas Tony insiste para chamá-la mesmo assim, afinal aquilo era uma festa. Jean entra na sala e fala para Ulysses que ia criar uma conexão entre a mente dele e a dos outros heróis presentes, para que ele pudesse mostrar o que acontece para todos que estavam ali. Crystallis pergunta se aquilo era realmente necessário. Jean também garante que a conexão que ela ia criar entre as mentes era limitada, para ele só mostrar o que era necessário, sem que todo mundo visse os pensamentos esquisitos que ele tinha na mente. Ulysses responde que não tinha pensamentos estranhos, mas Jean responde que todo mundo tem. Ela fala que ele nem imaginava no que a Mulher Hulk estava pensando naquele momento. Ulysses pergunta o que devia fazer e Jean fala para ele só relaxar e contar a história dele. Ele começa a falar sobre a Terrigênesis, mas de repente tudo fica escuro e Ulysses aparece sozinho no meio da escuridão. Jean Grey fica fascinada e revela que não conseguia ler a mente dele. A mente de Ulysses era como um sistema fechado. O garoto pergunta se aquilo era ruim, mas a mutante não responde. A Capitã Marvel se empolga e pergunta se Ulysses gostaria de se juntar à equipe dela ou se ele era membro exclusivo dos Inumanos. Carol explica que ele seria perfeito para ajudar os Supremos a evitarem desastres antes mesmo de acontecerem. Tony Stark pergunta se ela estava falando sério. O Homem de Ferro fala que Carol acabou de conhecer um Inumano que ela nunca tinha visto antes e cuja mente não pode ser lida. E ele contou para os heróis um futuro possível, mas não sabia nem explicar como tinha visto esse futuro. Carol responde que na noite anterior aquilo tinha sido suficiente. Stark explica que confiou porque não sabia como tinham conseguido a informação. Tony explica que aquilo seria um debate de moralidade e esse tipo de debate nunca dava certo para os heróis, então ele não ia falar o que tinha em mente. Carol Danvers pergunta o que aquilo tinha a ver com moralidade. Stark explica que o garoto inumano podia prever futuros possíveis. Eles não tinham ideia de qual era a porcentagem ou probabilidade de que os futuros que ele prevê realmente fossem acontecer. Rhodes rebate dizendo que o garoto realmente conseguiu prever o futuro e que o que ele viu de fato aconteceu. O Celestial apareceu lá, mas Tony interrompe e fala que no final das contas não apareceu porque eles conseguiram evitar. Então o que Ulysses viu não era o futuro, mas sim uma possibilidade do que poderia acontecer. Capitã Marvel fala que a única coisa que importava pra ela era manter o mundo a salvo e todos vivos. Ela diz que foi a coisa certa a se fazer. Tony então se volta pra Ulysses e pede pra ele contar um pouco mais sobre a história dele. O jovem relata que descobriu que era um inumano apenas algumas semanas antes. Ele também fala que provavelmente os heróis sabiam mais sobre a Terrigênesis do que ele próprio. Ulysses diz que quando saiu do casulo não sabia o que tinha de diferente com ele. Ele estava com a mesma aparência, mas de repente ele começou a ter visões. Ele explica que além de ver as catástrofes, ele conseguia sentir e viver a experiência de tudo o que acontecia nelas. Ulysses não tinha noção de quanto tempo ficava imerso nessas visões e não sabia nem a quem recorrer em busca de ajuda até que os inumanos o encontraram. Karnak ajudou ele a aprimorar a concentração, se acalmar e focar nos detalhes das visões ao invés de se perder na própria experiência. Foi assim que ele conseguiu saber a data da próxima catástrofe. Todos os heróis foram alertados e graças aos esforços conjuntos conseguiram evitar o futuro previsto. Stark fala que em situações em que monstros cósmicos ameaçam invadir e destruir o planeta, a decisão é fácil. No entanto, e se um dia Ulysses apontar que a própria Capitã Marvel seria uma ameaça no futuro, por exemplo? Os heróis deveriam detê-la ou prendê-la antes que ela faça algo prejudicial, mesmo que ela não tivesse ideia de que ia cometer algum erro? Carol fala que depende, mas ela muda de assunto e fala que sempre achou que Tony fosse um futurista. Tony responde que ele era de fato um futurista. Ele se preocupa com o futuro, respeita o futuro e eles tinham que ter bastante cuidado sobre as coisas que Ulysses ia prever e como eles iam reagir. 3 semanas depois, em Nova Attilan, lar dos Inumanos, Ulysses acorda desesperado. Todos os Inumanos sentem uma perturbação e Medusa corre para acalmar o garoto. Ela protege ele com os cabelos, fala para ele respirar e pergunta o que ele viu. Chorando, Ulysses responde que eles precisavam chamar os Supremos imediatamente. Enquanto isso, o Homem de Ferro trabalhava em uma nova armadura com tecnologia de invisibilidade
verdade, no laboratório dele. Ele não estava encontrando a armadura e pergunta pra Friday onde estava, mas ela diz que não podia contar porque Tony tinha ordenado que ela não falasse, já que ele ia testar se a invisibilidade estava mesmo melhor do que as armaduras anteriores. Mary Jane Watson, que na época era assistente de Tony, entra no laboratório e ele logo pergunta o que ele tinha feito de errado. Desolada, MJ diz que veio falar sobre James Rhodes. Tony pergunta se ele tinha ido visitar, mas ela responde que ele havia falecido. Tony imediatamente veste a armadura e voa até o Triskelion. Maria Hill e Pantera Negra esperavam por ele e a diretora da SHIELD fala para Stark se acalmar ou ele teria um ataque cardíaco. Ele entra em uma sala e vê o corpo de James Rhodes estendido em uma maca com a armadura dele despedaçada ao lado. Tony começa a analisar os estragos na armadura e diz que a força necessária para destruí-la daquela maneira era fora do comum. Furioso, Tony começa a gritar perguntando onde estava Carol Danvers. Pantera Negra e Maria Hill tentam contê-lo, mas ele estava completamente fora de controle. Tony então encurrala América Chaves e a garota fala que Carol estava atrás dele. Maria Hill explica que a missão deles tinha dado muito errado. Tony entra em uma pequena sala e se depara com a Capitã Marvel gravemente ferida ao lado da Mulher Hulk, ainda mais machucada e em coma, respirando por aparelhos. Stark pergunta se Jen ainda estava viva e Carol responde que os médicos disseram que ela ia sobreviver, mas ninguém sabia se ela seria capaz de andar novamente ou mesmo se recuperar desse estado de coma. Carol explica que a biologia da Mulher Hulk era muito peculiar e diferente de tudo que os médicos conheciam. Eles precisavam de algum especialista em radiação gama. Só Bruce Banner poderia ajudar. Tony Stark queria saber o que aconteceu e a Capitã Marvel diz que foi Thanos. Stark pergunta se Thanos tinha invadido a Terra de novo e atacado o Supremo sem que ele soubesse, mas Maria Hill responde que não foi exatamente isso que aconteceu. Carol Danvers explica que eles armaram uma emboscada para Thanos porque o Titã Louco ainda achava que tinha um cubo cósmico na Terra e eles sabiam exatamente onde ele ia aparecer. Tony pergunta como eles sabiam do plano de Thanos, mas Carol começa a chorar e não responde. Tony insiste na pergunta e Carol responde que Ulysses avisou. Ela diz que o Inumano teve uma visão e imediatamente alertou a equipe. Homem de Ferro interrompe a fala de Carol e diz que a Capitã Marvel matou o melhor amigo dele. Ele diz que o que ela fez é praticamente como se tivesse matado Rhodes com as próprias mãos. Capitã Marvel rebate dizendo que o Máquina de Combate era um soldado e foi pra batalha. Ela também diz que Tony não era o único que amava ele. Lembrando que nessa época Carol Danvers e James Rhodes já tinham um relacionamento. Aliás, eles terminaram por um breve momento, mas voltaram e estão juntos até hoje no universo dos quadrinhos. Uma curiosidade aí pra galera. Stark diz que não entendia por que Rhodes estava lá. Ele não era membro da equipe. Carol explica que Rhodes estava com ela quando surgiu a missão e ele se voluntariou pra ajudar. Tony responde que tinha avisado sobre as consequências. Carol, chorando, diz que sente muito, mas que sabendo o que sabiam naquele momento, ela faria tudo de novo e Rhodes também. Tony grita pra Capitã Marvel que ela não tinha o direito de falar o nome de James Rhodes. Carol pede desculpas mais uma vez. Em seguida, Stark pergunta onde os Supremos estavam prendendo Thanos. Carol fala que ele estava em uma cela no prédio e a missão tinha sido concluída. Stark sai correndo e T'Challa pergunta para onde ele ia. O Homem de Ferro diz que ia garantir que nunca mais nenhum deles ia brincar de Deus. Carol ia tentar impedi-lo, mas sente a mão ser puxada. Mulher Hulk tinha acordado e estava segurando a mão dela. Muito ferida, Jennifer Walters fala para Carol Danvers continuar lutando por aquilo. Ela enfatiza que esse é o futuro deles e que Carol deve continuar lutando por ele. Logo que termina a frase, o coração de Jen para de bater. Os médicos se desesperam e tentam fazer algo, mas nada adianta. A Mulher Hulk aparentemente tinha morrido também. O Homem de Ferro aparece voando para longe do Triskelion, absolutamente furioso, para encerrar o capítulo 1. O capítulo 2 se inicia com o Homem de Ferro chegando em Nova Attilan, base dos Inumanos, com o novo traje furtivo. Stark consegue se infiltrar na base e chega ao quarto de Ulysses, que estava dormindo. De repente ele ouve alguém dizendo para não fazer o que estava pensando em fazer. A voz era da rainha dos Inumanos, Medusa. Ela diz que tinha recebido uma mensagem da Capitã Marvel alertando sobre a possibilidade de Tony invadir a base, mas não acreditava que ele ia realmente chegar tão longe. Ela não achava que o Homem de Ferro teria a audácia de desrespeitar aquele reino. Medusa sugere que ele vá para casa e que conversem em outro momento quando ele estiver mais calmo. Tony fala que só sairia dali levando Ulysses com ele, mas Medusa responde que jamais permitiria isso e se os papéis fossem invertidos, Stark com certeza também não permitiria no lugar dela. De repente Tony percebe que alguma coisa invadiu a armadura. Os cabelos de Medusa se infiltram na armadura dele, deixando o Homem de Ferro completamente imobilizado. A Inumana afirma que entende o luto de Tony, mas não pode deixar ele fazer algo com Ulysses. Ela tenta sufocá-lo para fazer ele dormir, prometendo conversar com ele quando acordar. No entanto, Tony consegue usar a armadura para dar um violento choque na Medusa e se livrar dela. Medusa é lançada para longe e outros Inumanos testemunham o que aconteceu. Imediatamente, Karnak parte para cima do Homem de Ferro.
Ferro. Tony Stark fala pra Karnak que, como engenheiro, ele admirava muito a habilidade do Inumano de detectar qualquer fraqueza estrutural nas coisas. Mas Tony também afirma que a armadura dele não tinha nenhum ponto fraco pra Karnak explorar. Stark derrota Karnak facilmente. Crystallis se enfurece e lança raios em direção ao Homem de Ferro e Karnak, caído, tenta falar pra ela não fazer isso porque só daria mais energia pra armadura dele. Uma explosão acontece e quando a poeira baixa, ninguém mais conseguia ver o Homem de Ferro. Fera aparece pra ajudar Medusa, que estava caída. Ele explica que aquilo tudo foi só uma distração e que o verdadeiro Tony já tinha levado Ulysses embora enquanto eles lutavam contra a armadura. Crystallis pergunta por que o Fera não ajudou contra o Homem de Ferro, mas Hank só responde que não luta contra Tony Stark. Os Inumanos concluem que o Homem de Ferro acabou de declarar guerra contra a espécie deles. No Triskelion, os Supremos tinham descoberto o que aconteceu e Capitã Marvel queria que Maria Hill mandasse agentes da SHIELD pra Torre Stark imediatamente, mas Hill fala que com certeza Tony não estava lá. Carol responde que os Inumanos provavelmente estavam. T'Challa diz que Medusa com certeza sabe que Stark não está lá, mas Medusa era líder do povo dela e o Homem de Ferro tinha forçado ela a tomar uma atitude. O Pantera Negra explica que provavelmente os Inumanos não estavam indo até a torre procurar por Stark para capturá-lo, mas sim para impedir que Karnak derrube o prédio inteiro no meio da cidade. Todos os Inumanos chegam na Torre Stark e Karnak já estava pronto para derrubar o prédio quando uma voz ao fundo fala para ele não fazer isso. Os Inumanos olham para cima e se deparam com vários heróis e agentes da SHIELD. Capitã Marvel pede que eles não sigam adiante e promete que vai cuidar pessoalmente de Tony Stark. Maria Hill reforça que vão lidar com Tony e Jane Foster garante que vão levar Ulysses de volta para os Inumanos. T'Challa fala para os Inumanos não piorarem a situação. Medusa e Karnak ficam incrédulos que os Supremos deixaram Stark atacar Nova Attilan, mas foram até lá para parar eles. Capitã Marvel responde que tinha alertado os Inumanos que Tony Stark ia até lá com antecedência e que estava com esperanças de que ele fosse se acalmar. Medusa rebate dizendo que o povo dela foi atacado e um membro deles sequestrado, tudo por terem ajudado a Capitã Marvel e compartilhado os conhecimentos deles. Abatida, Carol Danvers menciona que todos ali perderam pessoas naquele dia e pede para Medusa, por favor, dar uma chance para tentar consertar as coisas. Ulysses acorda em um laboratório com Tony Stark olhando para ele. O Inumano pergunta para Tony o que tinha feito de errado e Stark responde que o melhor amigo dele morreu. Ulysses pede desculpas, mas diz que não sabia sobre o que o Tony Stark estava falando. Tony revela que James Rhodes tinha morrido por causa de uma visão de Ulysses. O garoto pergunta se Stark ia matar ele, mas o Homem de Ferro responde que era um dos bonzinhos naquela história. Ulysses fala que não enviou ninguém pra missão nenhuma, mas Tony não ouve e começa a colocar eletrodos na cabeça dele para mapear o cérebro do garoto. Stark manda Ulysses mostrar como funcionam essas visões, mas o garoto responde que não tem controle sobre elas e que elas surgem do nada. Tony então dá um peteleco na cabeça dele, dizendo que queria ver como o cérebro dele era afetado por certos estímulos. Friday diz pra Tony que precisava de mais dados e pede pra ele atingir Ulysses de novo. Stark arma um soco e Friday diz que não precisava mais bater, porque o medo também estava mexendo com partes do cérebro do Inumano. Ela diz que a reação do cérebro dele ao medo não era normal. Ulysses pergunta o que Stark queria com ele. Homem de Ferro explica que ele tinha 90% de certeza que ia acabar começando uma guerra contra grandes amigos dele por causa do Ulysses. Ele diz que para fazer isso ele precisava entender completamente como os poderes do garoto funcionavam. Para isso ele também precisava saber da vida dele, então tinha enviado Jessica Jones e Dakota North para checarem o passado de Ulysses e investigar até mesmo os pais dele. O Inumano pergunta o que os pais dele tinham a ver com aquilo, então Tony explica que ele precisava entender se essas visões que Ulysses tinham eram realmente imparciais, ou se elas eram afetadas por crenças, humor, ou até mesmo por algum viés ou preconceito que o garoto pudesse ter em assuntos raciais, de gênero, sexuais ou políticos. De repente, Friday avisa que o laboratório tinha sido invadido. Stark pergunta como tinham descoberto onde ele estava tão rápido, já que ele estava totalmente desconectado do resto do mundo ali. Na tela, a câmera de segurança mostra os Supremos junto com o Fera. Tony então percebe que foi Hank McCoy quem contou pra eles daquele lugar. Ele diz que vivia esquecendo que Hank estava com os Inumanos porque na real era estranho. Stark então liberta Ulysses, que pergunta se ele não iria concluir a análise do cérebro dele. Tony responde que já fez uma cópia do cérebro dele e que ia analisar melhor depois do que estava prestes a acontecer. Isso se ele sobrevivesse àquele ataque. Homem de Ferro fala para Ulysses fingir que estava se divertindo quando a parede do laboratório é derrubada pelo Mjolnir. Capitã Marvel comenta que Tony criou um incidente enorme, mas ele rebate dizendo que na verdade foi ela quem criou o problema e ele apenas reagiu de acordo. Tony pergunta se todos ali estavam cientes do que realmente fizeram alguns dias atrás. Ele pergunta para os heróis se todos tinham sido avisados que Rhodes tinha morrido e a Mulher Hulk não estava muito melhor do que ele, porque Carol Danvers queria brincar de controlar o futuro. Stark fala que poderia ter sido qualquer um deles morrendo na missão e ainda diz que estava chocado que não tinha sido Clint Barton. Enquanto os heróis discutem, Ulysses cai no chão
chão e começa a ter uma visão. A visão mostra um Hulk incontrolável sobre diversos heróis mortos e com o mundo em chamas. Ulysses recupera a consciência, mas ao contrário das outras vezes, todos os heróis viram e sentiram como se aquela visão fosse real. Tony diz que essa capacidade de projetar as visões nas outras pessoas era nova. Ele não sabia que Ulysses também era capaz de fazer isso. Fera pergunta se eles deviam acreditar que aquilo realmente ia acontecer. Ulysses cai chorando no chão e pede desculpas, dizendo que o Hulk ia matar todos que estavam ali. Em Utah, Capitã Marvel encontra o Dr. Bruce Banner trabalhando em um laboratório sozinho. Bruce fala que aquela visita era uma grata surpresa e pergunta como poderia ajudar Carol Danvers, encerrando o segundo capítulo. Na primeira página do capítulo 3, Matt Murdock aparece em um tribunal chamando Carol Danvers para depor sobre os eventos ocorridos em 19 de julho daquele ano. Carol afirma que fazia parte de um grupo enviado para representar os heróis em uma missão em Utah com o objetivo de confrontar o Dr. Bruce Banner. Voltamos ao dia 19 de julho em Utah. Carol Danvers questiona o que Bruce estava fazendo. Bruce não responde e pergunta como ela descobriu a localização do laboratório super secreto dele que ninguém sabia onde ficava. Carol pede para Bruce responder a pergunta primeiro porque ela queria saber se ele estava trabalhando com algo relacionado à radiação gama. Banner pergunta se tinha algo errado, mas Tony Stark aparece e fala para ele responder a pergunta. Bruce fica surpreso e garante que não houve nenhum incidente envolvendo o Hulk em quase um ano. Em seguida ele se pergunta se tinha se tornado Hulk sem saber. Tony afirma que seria melhor conversarem do lado de fora e pede para Bruce manter a calma, não importa o que aconteça. Stark fala que acredita em Banner. Eles saem e se deparam com vários heróis esperando por eles. Os Supremos, os X-Men, os Inumanos, Vingadores e agentes da S.H.I.E.L.D. todos estavam ali para lidar com a situação. Bruce pergunta o que ele tinha feito e Tony Stark responde que ele não tinha feito nada de errado. Medusa complementa dizendo que ele não fez nada de errado ainda. No tribunal, Murdock chama Stark, que diz que Bruce não tinha ideia do porquê todos tinham ido até lá. Stark também diz que a reação inicial de Banner não foi agressiva, foi de perplexidade. De volta ao fatídico dia, Bruce, confuso com toda a situação, diz que não estava entendendo nada. Capitã Marvel apresenta Ulysses e explica que o garoto era capaz de ter visões do futuro. Stark complementa dizendo mais uma vez que eram possíveis futuros. Miles Morales, Nova e Miss Marvel acrescentam que Ulysses não apenas via esses futuros, mas também vivia eles e conseguia fazer com que outras pessoas sentissem tudo. Stark revela que uma dessas visões envolvia o Hulk. Bruce questiona quão grave era a situação que eles viram e Tony explica que era tão séria que todos os heróis precisaram ir até lá juntos para garantir que nada acontecesse. Voltamos ao tribunal, onde Carol Danvers conta que tinha explicado para Banner que tudo que o Inumano havia visto acabava acontecendo no final das contas. Para ser mais precisa, ela diz que os heróis conseguiam evitar as visões antes que se tornassem realidade, mas as visões eram corretas. Murdock questiona se todos concordavam. De volta ao passado, Tony explica que estavam diante de um dilema moral. Banner diz que o dilema era esperar ele se tornar o Hulk ou parar ele antes que isso aconteça. Capitã Marvel explica que ela e Stark discordavam sobre usar as visões do garoto para construir um futuro mais seguro. Banner começa a se irritar, perguntando se todos estavam ali para matar ou prender ele. Carol diz que não. Tony fala que estavam divididos e ambos admitem que eles precisavam de mais evidências antes de tomar qualquer atitude. Banner pergunta que tipo de provas eles precisavam e uma voz misteriosa diz que tudo era verdade. No tribunal, Carol Danvers explica que encontraram provas quase imediatamente. Henry McCoy se infiltrou no laboratório enquanto eles conversavam com Banner e hackeou o sistema. Murdock pergunta o que o Fera tinha encontrado. Em Utah, Hank mostra provas de que Bruce Banner estava realizando experimentos em si próprio. Bruce, indignado, fala que tinham invadido o laboratório dele e roubado o trabalho dele. Fera continua dizendo que ele estava injetando a si próprio com células gama tratadas. Banner fala que estava fazendo aquilo para fazer o Hulk não aparecer e estava funcionando. Nesse momento, Maria Hill fala que, como diretora da S.H.I.E.L.D., estava dando voz de prisão para Bruce Banner. Ela diz que precisavam conter ele e pede para que ele não torne as coisas mais difíceis ainda. Bruce começa a ficar muito irritado, argumentando que não fez nada de errado e que se isolou justamente para evitar qualquer acidente. Ele diz que estava há quase um ano sem nenhum incidente e os heróis invadiram a casa dele e acusaram ele de coisas que ele nem tinha feito. Antes que ele fique ainda mais irritado e se transforme no Hulk, duas flechas atingem ele, uma no peito e outra na cabeça, fazendo Bruce Banner cair morto no chão. Os heróis percebem que as flechas vieram de uma árvore e disparam naquela direção. A pessoa que estava na árvore grita para pararem e arremessa o arco no chão. Stark grita com Carol Danvers dizendo que tinha ido até lá justamente para impedir que ela fizesse algo como o que tinha acabado de acontecer, porque Bruce também era amigo dele. Os heróis chegam na árvore e perguntam por quê. Clint Barton, com uma expressão de profunda tristeza,
tristeza, se rende imediatamente. Clint é preso em flagrante. No tribunal, Capitã Marvel aponta que o responsável pela morte do Dr. Bruce Banner era Clint Barton, o Gavião Arqueiro. Em Utah, Carol Danvers e Steve Rogers perguntam por que diabos ele fez aquilo. Maria Hill fala aos Vingadores, X-Men e Inumanos que aquele lugar tinha se tornado uma cena de crime federal. Steve pergunta de novo por que o Gavião Arqueiro tinha matado Bruce e Clint só olha pra ele aos prantos, mas sem responder. No tribunal, Barton revela que fez aquilo porque Bruce Banner tinha pedido pra ele. Meses antes, Bruce tinha entrado em contato com Clint do nada e explicado que não se transformava no Hulk há quase um ano. Em um flashback, Clint comemora que Banner tinha o Hulk sob controle. Banner então passa uma caixa pro Gavião Arqueiro e explica que aquilo servia pra matar ele. Bruce fala que se um dia ele estivesse prestes a se tornar o Hulk de novo, era pra Clint matá-lo. Barton responde que não ia matar Bruce, mas Banner argumenta que ele tinha que fazer isso porque era um dos poucos que eventualmente seria capaz de conviver com essa escolha. Ele também diz que confiava no Gavião Arqueiro com a própria vida. Banner também diz que sonhava como Hulk, sonhos cheios de fúria, e acordava com gosto de sangue na boca. Ele nunca sabia se tinha acontecido algo ou não, e às vezes ele tinha até que ver o noticiário para ter certeza. Para concluir, Bruce fala que estava tentando de tudo para se livrar do Hulk, mas se um dia ele se transformar de novo é porque realmente nada funcionou. Ele fala que precisava que Clint prometesse que ia parar ele de uma vez por todas se aquilo acontecesse. Voltamos ao julgamento, onde o Gavião Arqueiro estava explicando sobre essa conversa que teve com Banner. Matt Murdock pergunta se mais alguém estava presente nessa história e Barton responde que não. Murdock diz que então era só a palavra de Clint contra as evidências. Matt também diz que, além dessa história ser louca, a única testemunha da conversa era o homem que Barton matou a sangue frio. O passado sombrio de Clint também não colaborava. Murdock pergunta se Clint admitia que era um criminoso no passado. Barton responde que esperava que o júri levasse em consideração o passado mais recente dele, ajudando a salvar o mundo várias vezes. Enquanto essa discussão acontece, alguns personagens como Mary Jane e os X-Men aparecem assistindo ao julgamento pela TV. Então a defesa chama Hank McCoy para depor. O mutante afirma que a flecha usada pelo Gavião Arqueiro realmente foi feita com um material criado pelo próprio Bruce Banner. Ele também encontrou no computador de Bruce vídeos dele assumindo que pediu para Clint Barton matá-lo caso se transformasse no Hulk. Matt Murdock fala que Banner não se transformou no Hulk na ocasião, mas Clint rebate dizendo que ele estava prestes a se transformar. Stark diz que estava ao lado de Bruce naquele momento e não percebeu nenhum sinal de que ele se transformaria no Hulk. Ele só viu um homem que se sentia atraído pelos amigos. Clint responde que Banner escolheu ele por um motivo. A visão dele era mais aguçada, por isso ele tinha a habilidade de acertar o alvo com tanta precisão. Barton viu um brilho verde nos olhos de Bruce Banner e percebeu que a visão ia se concretizar. Assim que ele percebeu o brilho verde nos olhos de Bruce, ele atirou imediatamente. O julgamento também estava passando em um telão na Times Square. Carol fala que com certeza o que aconteceu naquele dia salvou muitas vidas, tanto de heróis quanto de pessoas inocentes, e que no final das contas o desejo de Bruce foi realizado. Ela também esclarece que não sabia que Barton faria o que fez, mas acredita sinceramente que vidas foram salvas por causa disso. Capitã Marvel explica que graças ao Inumano eles conseguiram evitar mais de 12 incidentes e até aquele momento nenhuma das visões havia se mostrado errada ou falsa. As visões incluíam um ataque de MODOK sendo parado por Miss Marvel, Nova, Sam Wilson, Miles Morales, Visão e Vespa, um atentado sendo impedido por agentes da SHIELD e a Gata Negra sendo impedida de cometer crimes pelo Punho de Ferro, Luke Cage e Demolidor. Murdock pergunta se mais alguém tinha morrido por causa das visões e Carol diz que não. Aliás, ela comenta que ninguém queria matar Bruce a não ser aparentemente o próprio Bruce. Tony Stark dá um depoimento dizendo que ele não estava lá no tribunal para falar que o Gavião Arqueiro tinha matado Bruce Banner, porque o próprio Gavião Arqueiro já tinha admitido isso. No entanto, ele argumenta que um dos melhores amigos dele foi assassinado. Um membro fundador dos Vingadores foi assassinado no próprio quintal. Matt Murdock fala que entende que Stark estava emotivo, mas pede para ele só responder as perguntas. Tony diz que Matt não estava fazendo as perguntas certas. A cena volta ao momento em que Banner estava caído morto no chão. Visão e Pantera Negra tentam segurar Stark. Tony grita que eles deveriam proteger e defender uns aos outros e vingar quando necessário. O que aconteceu ali não era nada do que os heróis faziam ou pelo menos deveriam fazer. Tony coloca toda a culpa nos ombros de Carol Danvers. Ela fala que isso não era justo, mas Stark diz que ela tinha perseguido aquele caminho e que mais um herói tinha sido morto porque ela não conseguia deixar de tentar controlar as coisas antes que elas acontecessem. Em meio às lágrimas, ele pergunta quem era o próximo na lista dela. Capitã Marvel fala pra Medusa levar Ulysses embora por precaução. Dentinho teletransporta os Inumanos pra longe. Steve Rogers tenta conter Tony Stark. Miss Marvel pergunta o que fariam e tanto Miles Morales quanto Nova dizem que aquilo era loucura, mas eles acham que concordam
concordavam com o Homem de Ferro. Carol fala para deixarem a SHIELD fazer o que tinham que fazer ali, e Stark diz para ela que o que tinha acontecido naquele momento era um caminho sem volta. No presente, o júri chega a um veredito. Mary Jane pergunta se Tony Stark não vai ouvir o que o júri decidiu, mas ele diz que já sabe a resposta, afinal ele é um gênio. Nesse momento, Friday diz que acredita ter entendido como funciona a mente de Ulysses e as visões dele. Stark fala para a inteligência artificial mostrar para ele. Homem de Ferro e MJ olham para algo completamente em choque e Mary Jane pergunta o que era aquilo. Tony responde que era o futuro deles. Assim termina o terceiro capítulo. O capítulo 4 desse arco se inicia com Carol Danvers voltando pro Triskelion para encontrar a Mulher Hulk, que tinha acabado de acordar. A capitã pergunta se ela se lembra do que tinha acontecido para ela ficar daquele jeito, e Jennifer Walters responde que sim, foi Thanos. Jen diz que queria saber por quanto tempo ela esteve em coma e ninguém lá estava falando isso para ela. Carol não responde diretamente e explica que ela mesma queria dar as últimas notícias para Jen. Capitã Marvel revela que o primo dela, Bruce Banner, foi assassinado pelo Gavião Arqueiro. A Mulher Hulk achava que aquilo era simplesmente impossível. Carol diz que Jennifer saiu do coma justamente no dia em que o veredito do julgamento de Clint Barton pela morte de Bruce Banner foi anunciado. Com um olhar triste, Carol evita responder, o que vai deixando a Mulher Hulk cada vez mais furiosa. Jennifer Walters, com sangue fervendo, pressiona a Capitã Marvel por uma resposta. Um painel gigantesco na Times Square mostra que o Gavião Arqueiro foi considerado inocente no julgamento. Miles Morales assistia enquanto noticiários, incluindo o Clarim Diário, revelam que 87% do povo concordava com o veredito, mesmo com Clint Barton confessando o crime. Tony Stark é mostrado sem rumo, desabafando com alguém e pedindo ajuda. Ele não consegue entender como os outros heróis estão seguindo cegamente as visões de um indivíduo que eles mal conheciam. Stark diz que ele talvez não esteja conseguindo lidar com o que aconteceu com Banner e Rhodes, e talvez ele esteja descontando em Carol Danvers. Mas ele reflete sobre a experiência dele como Vingador ao longo dos anos e afirma que o futuro não está escrito e não pode ser previsto. Era impossível ver um futuro que ainda não aconteceu. Ulysses dizia que vivia a experiência de cada um daqueles apocalipses e aquilo com certeza estava afetando ele mentalmente. Se as visões estavam afetando ele, ele também estava afetando as visões. Tony fala que escaneou o cérebro de Ulysses e sabia que isso soava meio Doutor Destino, mas ele não se importava. Ele fez, já estava feito. Ele diz que queria estar errado sobre as teorias dele em relação a Ulysses e que ele fez aquilo na esperança de provar que a teoria dele estava errada para ele poder voltar para a vida normal dele e tirar um cochilo. Stark jura que era isso que ele queria, mas após examinar cuidadosamente o cérebro do garoto, ele descobriu que a situação era muito pior do que ele imaginava. Enquanto ele vai falando, Carol Danvers e os Inumanos abordam uma mulher na rua que estava saindo de um banco e carregando uma maleta. Carol e agentes da SHIELD prendem a mulher e Tony mostra o cérebro de Ulysses. Ele tenta explicar, mas a pessoa que estava conversando com ele fala que estava tudo muito complexo. Tony simplifica e diz que Ulysses não estava tendo visões do futuro. Ele estava criando algoritmos de possíveis futuros. Embora alguns desses futuros fossem plausíveis, no final das contas eram apenas resultados baseados em algoritmos e matemática básica. Ou seja, eram probabilidades, era um jogo de adivinhação. Enquanto isso, aquela mulher reluta ao ser presa pelos agentes e pela Capitã Marvel. Tony concorda que Thanos realmente apareceu e Bruce Banner era um poço de problemas prestes a entrar em erupção, mas a verdade é que ninguém sabia o que teria acontecido se eles não tivessem intervindo. A questão era que a Capitã Marvel estava transformando essas probabilidades em certezas e tomando ações com base nisso. Carol estava julgando e prendendo pessoas com base em suposições. Era basicamente uma espécie de preconceito. Os agentes contêm a mulher e Carol Danvers pega a pasta que ela carregava. Capitã Marvel abre a pasta e dessa vez a visão não se concretiza. A pasta estava vazia. Mesmo assim, a mulher acabou sendo presa. Stark diz que Carol estava tomando as visões como verdade absoluta e as pessoas que apareciam nelas não tinham nenhuma escolha. Ela estava literalmente eliminando o livre-arbítrio. Tony continua explicando que se tudo fosse decidido com base nas palavras de Ulysses, ninguém mais seria responsabilizado por suas ações. Antes mesmo de alguém realmente fazer algo, essa pessoa seria detida, mesmo que no final decidisse não seguir adiante por conta própria. Além disso, os poderes do garoto estavam crescendo e agora ele fazia os outros viverem a experiência desses cenários possíveis também. Stark se pergunta se as habilidades dele estavam ficando mais ou menos precisas conforme iam se tornando mais poderosas. Tony pede para a pessoa com quem ele estava falando dizer se ele estava ficando louco. Se ele estivesse errado, ele jura que desistiria. Stark conclui dizendo que ao longo dos anos aprendeu a sempre seguir os conselhos de Steve Rogers. A história revela com quem ele estava conversando. Uma sala com vários heróis e figuras de liderança, incluindo Steve Rogers, Doutor Estranho, Pantera Negra, Capitã Marvel, Fera, Raio Negro e Medusa. Capitão América pergunta se ele tinha certeza absoluta
sobre o que tinha mostrado pra eles. Tony responde que sim e diz que ele não teria chamado todos eles se não tivesse 100% de certeza. Além do mais, ele diz que não queria de jeito nenhum ficar no mesmo ambiente que a Medusa depois do que os inumanos causaram na vida dele. Então, pra ele ter chamado ela e Carol Danvers, realmente a parada era séria. Tony explica que a última vez que enfrentou um dilema moral tão grande, ele e o Capitão América acabaram em uma briga violenta, claro, relembrando da Primeira Guerra Civil. Ele não queria que isso se repetisse nem com o Capitão América e nem com ninguém. No entanto, os fatos eram muito evidentes e graves para serem ignorados sem que ninguém questionasse as visões de Ulysses. Capitã Marvel queria que o Fera analisasse o estudo feito por Tony para verificar se era realmente confiável. Stark pergunta no que isso ajudaria e Carol diz que isso faria ela confiar na teoria. Hank responde dizendo que já tinha analisado e no final das contas o Homem de Ferro não estava errado. Stark então pergunta para Carol o que ela pretendia fazer agora que sabia de tudo aquilo. Todos os heróis olham para Capitã Marvel. Irritada, Danvers fala que se alguém diz que uma pessoa tem uma arma e vai abrir fogo contra todo mundo, ela tem a obrigação moral de pelo menos checar se é verdade, ao invés de simplesmente esperar que algo ocorra para então agir. Tony então pergunta se achava que era aceitável agir mesmo com uma chance mínima da visão realmente se concretizar. Capitã Marvel responde que se tivesse, por exemplo, 10% de chance de Thanos obter um cubo cósmico, era mais do que suficiente para decidir agir. Ela ainda afirma que Rhodes concordaria com ela. Tony diz que perguntaria pessoalmente para James Rhodes, mas infelizmente ele não estava lá. Carol se irrita mais ainda, se despede de todos e deixa o local voando, criando um enorme buraco no teto. Fera lembra a Tony que a Capitã Marvel também estava sofrendo com a morte de Rhodes. Stark pergunta para Steve se ele era o louco naquela situação e o Capitão América responde que não totalmente. Então Tony diz que não cabe a Capitã Marvel decidir o que é certo ou errado, mas Hank McCoy diz que também não cabe a ele. Stark diz que depois do que aconteceu com Banner, ele ia precisar ir a público e explicar para todos o que Carol Danvers estava fazendo. Medusa não gosta nada dessa declaração. Carol retorna à base dos Supremos, onde estavam mantendo detida a civil que tinha aparecido em uma das visões de Ulysses. Maria Hill informa a Capitã Marvel que mesmo após extensa pesquisa, não encontraram absolutamente nada de errado com a mulher e nenhuma conexão com grupos criminosos. A mulher chamada Alison Green era apenas uma cidadã comum. Hill e T'Challa explicam que a única coisa que descobriram é que ela amava karaokê e que as pessoas estavam procurando por ela. O noivo dela estava desesperado, o pai dela era um policial em Chicago e eles já tinham até entrado em contato com a imprensa para tentar achar Alison. Carol entra na sala de interrogatório e acusa a Alison de ser uma agente disfarçada trabalhando para a Hydra. A mulher fica extremamente confusa e a Capitã Marvel exige que ela revele nomes e locais onde estão escondidos os parceiros dela e agentes da Hydra. Alison diz que só tinha lido sobre a Hydra, mas não tinha ideia do que era. Ela trabalhava em uma instituição financeira comum. Carol Danvers argumenta que carregar uma pasta vazia era extremamente suspeito, mas a mulher responde que tinha acabado de trocar de pastas e aquela era antiga, por isso estava vazia. Carol afirma que Alison ia ficar detida naquela sala de interrogatório pelo tempo que fosse necessário. A mulher entra em desespero e começa a gritar, perguntando se iam prender ela por carregar uma pasta vazia na rua. Ela continua gritando na porta, alegando que não fez nada até cair no chão chorando. Maria Hill estava preocupada com a situação, mas Carol diz que vão encontrar as provas que precisam. De repente, a mulher desaparece na sala, deixando uma fumaça para trás. Carol reconhece pela fumaça que tinha sido o Noturno dos X-Men que invadiu a sala e resgatou Alison. E claro, ela sabia que tinha sido Tony Stark quem mandou ele. Imediatamente, Maria Hill ativa o protocolo de segurança máxima em todo o Triskelion, enquanto Carol convoca todos os agentes e heróis que estavam ali e afirma que vai prender Tony Stark. Maria Hill responde que ela nem precisa se preocupar em procurar pelo Homem de Ferro, porque ele já estava esperando por eles no telhado. Carol diz que eles tinham se preparado para uma situação parecida, mas Hill responde que não estavam prontos para aquilo. Carol Danvers fica furiosa ao ver que Stark tinha ido com vários heróis atrás dela, incluindo o Doutor Estranho, os dois Capitães América, tanto Steve quanto Sam, alguns membros dos X-Men, os Vingadores e alguns jovens heróis como Kamala Khan, Kate Bishop e Coração de Ferro. Capitã Marvel estava junto com outros membros dos X-Men, além da SHIELD, Tropa Alpha e os Supremos. Carol Danvers diz que vai prender Tony Stark e o Homem de Ferro afirma que assim que as pessoas descobrirem o que Carol estava aprontando, era ela quem seria presa no fim das contas. Ele manda Carol Danvers e os aliados se renderem, argumentando que o lado dele estava
estava em maior número e era mais poderoso. Capitã Marvel rebate dizendo para Tony recalcular porque a diferença não era tão grande e ela tinha amigos em toda a galáxia. Nesse momento, atrás dela surgem os Guardiões da Galáxia, formados por Peter Quill, Gamora, Drax, Groot, Rocket, Coisa, o Agente Venom, Flash Thompson, Angela e Kitty Pryde, encerrando o quarto capítulo. O capítulo 5 começa com turistas sobrevoando Nova York em um tour de helicóptero e dizendo que queriam ver super-heróis como os Aranhas e os Vingadores. O piloto diz que teriam que pousar imediatamente quando Drax, que tinha sido arremessado para longe por alguém, passa voando ao lado do helicóptero. A guerra tinha começado e estava intensa. Homem de Ferro e Capitã Marvel discutem durante a batalha. Tony diz que Carol deixou ele sem escolha e ela rebate que aquilo era puro ego de Tony Stark. Enquanto isso, em Nova Attilan, Medusa avisa Karnak que os humanos estavam em guerra entre si e que Carol Danvers pediu a ajuda deles. Karnak concorda em ajudar, considerando que era a Capitã Marvel quem tinha pedido. Ulysses pergunta por que os inumanos estavam lutando, mas Medusa não responde e ordena que o garoto permaneça na base, porque naquela luta os poderes dele não iam ajudar muito. Karnak completa dizendo que Ulysses não participar da batalha era uma coisa boa. Stark e Danvers seguiam discutindo durante a batalha. Tony fala que Carol estava tentando controlar o incontrolável e estava perdendo a cabeça por isso. Capitã Marvel recebe uma rajada de energia e fala que o Homem de Ferro tinha esquecido que ela podia absorver a energia e mandar de volta para ele. Logo em seguida ela toma um choque violento. Tony diz que se preparou melhor para enfrentar a Capitã Marvel dessa vez e para provocar, ele ainda menciona que não precisou prever o futuro nem causar a morte de um Vingador para isso. Doutor Estranho usa as faixas de Cyttorak para prender os X-Men que tinham se aliado com a Capitã Marvel, mas Tempestade consegue libertar eles e soltar raios que atingem Strange. Luke Cage batalha contra o Marvel Azul, Adam Brashear, e diz que ele estava indo contra a comunidade naquela treta. Sam Alexander, o jovem Nova da época, aproveita a distração para golpear o Marvel Azul, mas o ataque não causa danos. Nova então resolve fugir para o espaço e Adam manda Luke Cage voando para longe com um soco antes de iniciar uma perseguição. Maria Hill ordena que todos os agentes evacuem o Triskelion imediatamente e Kate Bishop batalha contra a Aurora da Tropa Alpha. A batalha estava sendo televisionada para todo o país e o público não tinha ideia do motivo para os heróis estarem lutando entre si. Matt Murdock, Peter Parker, Mary Jane Watson e Clint Barton estavam todos assistindo, cada um de um lugar. Os noticiários especulavam que possivelmente o veredito da morte do Hulk tivesse causado aquela guerra. Eles também dizem que aquele podia ser o fim da era dos super-heróis. Também é noticiado que estava rolando um movimento em Nova Attilan e os inumanos estavam indo na direção do Triskelion. Sam Wilson fica frente a frente com Illyana Rasputina, a magia dos X-Men. Ele diz que não queria enfrentar ela, mas nem tem a chance de fazer nada. Ela imediatamente abre um portal nos pés dele e ele vai parar em Los Angeles de repente. Antes que a magia possa atacar mais alguém, ela é derrubada por uma flecha. No meio da guerra, Rocket diz que estava se divertindo e adorava ficar atirando em imbecis. Nesse mesmo momento, ele toma um chute no estômago. Depois de atacar Rocket, Miles Morales percebe que o sentido aranha disparou. O agente Venom ataca Miles e percebe que aquele não era o Homem-Aranha que ele conhecia. Miles fala que não era fã de simbiontes e manda Flash Thompson voando pra longe com um Venom Blast, aquelas rajadas de energia que ele solta. E claro que no meio da luta ele faz um trocadilho de Venom Blast com Venom, senão não seria o Homem-Aranha, né? O Senhor das Estrelas se preparava para enfrentar o Capitão América, que pergunta o que o Quill estava fazendo ali. Stark hackeia o capacete de Peter e também pergunta o que estavam fazendo ali. O Senhor das Estrelas responde que estão lá para ajudar Carol Danvers. Quill diz que Carol explicou tudo, que ela contou sobre James Rhodes ter morrido nas mãos de Thanos. Ele também diz que apoia as visões, mesmo que sejam algoritmos, e concorda com a Capitã Marvel. Durante a discussão, Visão dispara um raio de energia contra Kitty Pryde que fica intangível. O raio acaba atravessando ela e atinge a nave dos Guardiões da Galáxia. A nave é totalmente destruída, deixando Quill, Rocket e Gamora devastados. O Triskelion também estava sendo totalmente destruído, com explosões acontecendo em diversas partes do prédio por conta dos restos da nave que caíam. Os inumanos finalmente chegam na batalha, exceto Ulysses. O garoto tinha ficado em Nova Attilan e assistia desolado e chorando as explosões e a guerra que acontecia à distância. Emocionalmente abalado, o garoto começa a sentir algo estranho e, sem entender o que estava acontecendo, o corpo dele começa a manifestar os poderes em forma de energia. Karnak e Pantera Negra unem forças para deter o Homem de Ferro. Enquanto eles atacam, Ulysses segue emanando uma energia estranha das mãos. T'Challa imobiliza o Homem de Ferro e Karnak fica prestes a desferir o golpe final, enquanto a energia de Ulysses vai envolvendo o Triskelion. Carol Danvers manda Karnak parar e fala que Tony era dela. Capitã Marvel começa a espancar o Homem de Ferro, exigindo que ele se renda, enquanto Stark tenta avisar que a armadura dele estava fazendo leituras de algo estranho se aproximando. Todos que estavam no Triskelion acabam sendo envolvidos
envolvidos pela energia emanada por Ulysses, mesmo com o inumano estando a quilômetros de distância dali. Confusos, os heróis começam a se levantar e se perguntam o que estava acontecendo. Quando eles olham pra frente, se deparam com uma cena chocante. Miles Morales segurando o corpo de Steve Rogers morto em frente ao Capitólio em Washington. Na visão, o Homem-Aranha tinha assassinado o Capitão América. Quando todos voltam pra realidade, eles olham diretamente pra Miles com cara de tristeza profunda, inclusive Steve Rogers. O Homem-Aranha cai no chão e começa a chorar. Kamala Khan corre na direção dele, dizendo pra ele não se preocupar, porque aquilo jamais aconteceria. Era simplesmente impossível de acontecer. Miles pergunta como ela sabia e Kamala responde que ela só sabia. Carol Danvers surge atrás dela e calmamente faz a Miss Marvel se afastar. Capitã Marvel diz que lamenta, mas Miles seria levado pra prisão. Kamala chora copiosamente enquanto todos os outros heróis assistem a cena cabisbaixos. Esse é o fim do capítulo 5. O capítulo 6 abre com a Capitã Marvel pedindo um cessar-fogo que o Rocket não estava muito afim de obedecer. Carol fala para um devastado Miles Morales que ele deveria fazer o que era certo e se entregar, mas Stark rebate dizendo que nem ela nem ninguém podia dizer isso antes que algo realmente acontecesse. Ele também diz que tinha avisado que aquilo ia acontecer. Tony e Carol começam a discutir novamente. Ele defende Miles, afirmando que desde que se tornou um Vingador, o garoto nunca cometeu um erro sequer, nem deu qualquer indício de que cometeria algum crime. Agora ela queria incriminá-lo por algo que ele ainda não tinha feito e nem demonstrava intenção alguma de fazer. Tony conclui dizendo que esse caso era muito pior do que o de Bruce Banner e que prender o garoto não tinha desculpas. Carol responde dizendo que não estava prendendo Miles, apenas se certificando de evitar que aquela visão se tornaria realidade. Ela reforça que não está prendendo Miles, apenas pedindo que ele se renda e que está fazendo isso para protegê-lo. Capitã Marvel e Homem de Ferro concordam que deve ser o próprio Miles quem vai decidir o que fazer. Enquanto Miles continuava apavorado e chorando no chão, Steve Rogers interrompe a discussão. Capitão América se aproxima do abatido Miles e pergunta por que o garoto tinha levantado parte da máscara. Miles Morales responde que fez isso porque não estava conseguindo respirar. Capitão América fala para ele vestir a máscara de novo porque ela representava quem ele era. Miles era o Homem-Aranha e isso tinha um significado muito grande para as pessoas. O garoto garante que jamais faria o que a visão tinha mostrado. Capitão América fala que sabe disso e pergunta o que Miles gostaria de fazer naquele momento. Miles responde que só quer ir para casa. Steve então diz que é exatamente o que ele deve fazer. Os outros iam decidir o que fazer depois. No entanto, Capitã Marvel fala pro Capitão América que ele não podia tomar essa decisão. Capitão América argumenta que o garoto tem o direito de ir para casa, afinal ele não fez nada de errado, assim como Banner e Rhodes. Tony manda a poderosa Thor levar Miles para casa. A Capitã Marvel tenta impedir, mas é detida por Miss Marvel, que afirma que além de Miles ser amigo dela, ele realmente não tinha feito nada de errado. Capitã Marvel fica sem reação e o garoto parte com Jane Foster. Imediatamente, Maria Hill anuncia que Homem de Ferro e todos os aliados dele que tinham ido até o Triskelion batalhar seriam presos por atos de terrorismo. Tony Stark tira sarro da declaração da diretora da SHIELD e quando a batalha está prestes a recomeçar, alguém ordena que todos parem. T'Challa afirma que se atirassem em Stark e nos outros, teriam que atirar nele também. Capitã Marvel fica profundamente decepcionada, mas o Pantera Negra explica que ele já viu o suficiente e não podia mais concordar com as ações que estavam sendo tomadas. T'Challa revela que no início ele até apoiava Carol, mas ao longo do tempo percebeu que aquilo não fazia mais sentido. Ele enfatiza que aprendeu ao longo dos anos que estar do lado do Capitão América é estar do lado certo da história. Ele diz que se o Capitão América, que era a vítima daquela visão, escolheu proteger o Miles, era isso que todos deviam estar fazendo desde o início. T'Challa conclui dizendo que se atacarem ele, estariam atacando todo o reino de Wakanda. Carol Danvers fica sem palavras. Maria Hill olha pra trás e fica preocupada com algo. Doutor Estranho estava fazendo um feitiço para tirar todos os heróis aliados de Tony Stark e do Capitão América dali. Rocket tenta atirar neles e Carol Danvers pede pra Medusa usar os poderes de Dentinho, o carismático bulldog inumano que possui a habilidade de teletransporte, para seguir o Doutor Estranho e os outros. Mas a rainha dos inumanos nega o pedido abruptamente e se despede, deixando a Capitã Marvel completamente desamparada. Enquanto Thor conduzia Miles de volta pra casa, o garoto avista um brilho no topo do Triskelion e pede pra ela deixá-lo no chão. Jane obedece, mas diz que ficaria lá pra protegê-lo, não importa o que aconteça. Miles fala que estava bem e pede por favor pra ela deixar ele ficar sozinho por um tempo. Thor entende o pedido do garoto e sai voando. Miles cai no chão chorando novamente e começa a se lembrar da visão que todos tinham experimentado momentos antes. O garoto tira a máscara e aos prantos começa a gritar. Enquanto isso, os inumanos chegam em Nova Attilan e ao ver Ulysses emanando aquela energia estranha, Karnak imediatamente
pergunta o que estava acontecendo com ele. Depois da destruição da nave dos Guardiões da Galáxia, eles decidem permanecer na Terra até conseguirem uma nova nave. Rocket reclama muito e diz que Carol Danvers estava devendo uma nave nova para eles. Marvel Azul, a pedido de Carol Danvers, destrói o que tinha sobrado da nave para impedir novas explosões no local. Os Guardiões olham tristes para a cena e Peter Quill declara apoio a Capitã Marvel, revelando que ele próprio passou por situações semelhantes ao tentar salvar o outro planeta dele. Ele diz que não importa se aquelas ações iam magoar alguém, aquilo era o certo a se fazer. Senhor das Estrelas e Groot abraçam Carol Danvers e ao fundo Kitty Pryde demonstra preocupação. Ao mesmo tempo, Homem de Ferro e aliados chegam em uma antiga base secreta subterrânea de Nick Fury, graças ao feitiço do Doutor Estranho. Stark pergunta se Strange poderia ajudar os feridos a se sentirem melhor com um dos feitiços dele, mas o Mago Supremo diz que estava esgotado e não poderia mais ajudar ninguém naquele momento. Tony pede para Kamala Khan, que era muito amiga do Miles, que encontrasse ele e Thor e levasse os dois até a base também, antes que a Capitã Marvel os encontre. Kamala Khan sussurra para os outros jovens heróis da base que na realidade ela só queria sair dali. Os outros concordam e perguntam quem era aquela de armadura. Coração de Ferro se apresenta e diz que tinha mapeado a base e podia tirá-los dali. Miss Marvel, a variante jovem do Ciclope, Sam Alexander, Riri Williams e Kate Bishop se despedem de Tony e dos outros líderes, informando que voltariam em breve. Stark sabia que na verdade Kamala Khan e os outros jovens heróis planejavam pegar Miles e se esconder tanto deles quanto da Capitã Marvel. Ele diz que não sabia se ficava incomodado ou orgulhoso. T'Challa revela que o verdadeiro motivo para ele estar ali era que algumas das visões de Ulysses não se concretizaram, apesar de muitas terem se concretizado. Pantera Negra temia que à medida que os poderes de Ulysses aumentavam, as visões que ele apresentava se tornavam cada vez mais imprecisas. Stark diz que avisou e garante que era isso mesmo. Visão diz que era doloroso dizer, mas só tinha uma maneira de descobrir se aquela visão ia se concretizar. Stark concorda e fala que a única pessoa que poderia decidir o que fazer nessa situação seria Steve Rogers. No Triskelion, Carol Danvers estava devastada e sendo assombrada por flashbacks das mortes de James Rhodes e Bruce Banner. Ela estava em pedaços e não conseguia evitar sentir culpa. Nesse momento, Maria Hill, Jean Grey, Senhor das Estrelas e Tempestade chegam para consolar ela. Hill fala que ela não devia estar ali porque as estruturas do prédio estavam comprometidas. Jean comenta que Carol estava olhando para a cidade que ainda estava em pé por causa de escolhas muito difíceis que ela tinha feito. Danvers fala para Jean não ler a mente dela e a mutante responde que não estava fazendo isso. Carol fala que não acreditava que Hill tinha ameaçado prender o Capitão América. Ororo também diz que sentia muito que T'Challa tinha traído ela daquela maneira e Quill fala para darem o fora dali antes que o prédio desabe. Carol Danvers fala para Ororo que não sabia como ela tinha sido casada com aquele traidor do T'Challa no passado. Capitã Marvel questiona Maria Hill sobre o novo Homem-Aranha e o que ela sabe sobre ele. Maria responde dizendo que Carol provavelmente não vai gostar do que vai ouvir. Jean Grey acrescenta que, embora ela acredite nas visões, aquela especificamente não tinha a menor chance de acontecer. Carol Danvers temia que, se a visão se tornar realidade e eles não fizerem nada, é como se eles próprios fossem responsáveis pela morte do Capitão América, algo que ela não conseguiria suportar na própria consciência. Maria Hill sugere que talvez fosse necessário fazer mais testes com o jovem inumano antes de tomarem medidas mais drásticas. No entanto, antes que ela possa completar esse pensamento, ela é interrompida por uma chamada de rádio informando que encontraram Miles. A história do 6º capítulo termina com Miles Morales sozinho, bem em frente ao Capitólio, em Washington, exatamente no lugar onde tinha acontecido a visão da morte de Steve Rogers. O penúltimo capítulo começa com os inumanos tentando acordar Ulysses de um transe, mas sem sucesso. Medusa tenta convencer o garoto de que eles queriam ajudá-lo, porque as habilidades dele estavam evoluindo de forma assustadora. As visões de Ulysses estavam mais poderosas, porém menos precisas do que antes. Medusa fala que os Supremos queriam analisar mais os poderes de Ulysses para ajudá-lo da melhor maneira possível, mas só permitiriam se ele topasse ir. O garoto não responde. Ulysses aparece do nada no meio de um deserto. A visão é diferente dessa vez, mas ele não conseguia explicar como ou porquê. De repente ele é atacado por uma criatura verde que parecia o Hulk, mas ele é salvo pelo velho Logan, que ataca a criatura pelas costas e corta ela em pedaços. Ulysses pergunta se aquele ser era realmente o Hulk e Logan explica que era um dos filhos dele, já que ele mesmo matou o verdadeiro Hulk há muito tempo. Ulysses fica confuso e pergunta em que ano estavam. Logan estranha a pergunta e Ulysses responde que algo lhe diz que ele não deveria estar naquele lugar. Voltamos pro final do último capítulo com Miles Morales na frente do Capitólio. Ele é cercado por policiais que exigem que ele remova a máscara imediatamente, mas Miles diz que não podia fazer isso. De volta à visão, Logan pergunta o que Ulysses é e ele responde que é um inumano. O mutante, no entanto, afirma que os inumanos deixaram a Terra muito antes dela se tornar a
naquele fim de mundo em que estavam. Ulysses pergunta o que aconteceu e por que os inumanos partiram, mas Logan apenas diz que tudo aquilo é culpa de Tony Stark. No presente, no Helicarrier da SHIELD, Maria Hill e Capitã Marvel discutem uma maneira de abordar o Homem-Aranha. Maria Hill destaca a importância de evitar outra batalha entre heróis, dessa vez na frente do Capitólio. Capitã Marvel concorda, dizendo que gostaria de voar até lá e pegá-lo pelo braço, mas isso não ia funcionar porque ele tinha sentido aranha. Carol diz que Miles precisava querer a ajuda delas e se entregar por conta própria. Enquanto os policiais cercavam Miles, a cena era transmitida na TV. Maria Hill ordena que os policiais baixem as armas e Capitã Marvel afirma que ela mesma fará Miles ir até ela por vontade própria. Hill também diz que não podia de jeito nenhum deixar o Homem-Aranha matar o Capitão América ao vivo na TV. Os policiais recebem as ordens de Maria Hill e começam a discutir. Miles seguia com os braços levantados enquanto os policiais terminavam de discutir sobre o que fazer. Um dos policiais alega que o Homem-Aranha não estava infringindo nenhuma lei por estar ali e todos resolvem obedecer às ordens, deixando o local. Assim que as viaturas partem, o Capitão América é visto esperando na frente do Capitólio, mantendo distância. Enquanto isso, na conversa entre Ulysses e o velho Logan, o Inumano pergunta o que Tony Stark fez para causar todos aqueles eventos. Desconfiado das intenções do garoto, Logan evita responder e faz mais perguntas. Ulysses começa a retornar à realidade normal e pede que Logan conte o que aconteceu antes que ele desaparecesse. Logan fala que todo mundo no planeta sabia o que Tony Stark tinha feito, mas não consegue completar a frase. Tudo o que Ulysses ouve é que Tony Stark forçou demais a barra com ela. Ulysses volta à realidade e pergunta quem seria essa tal ela que Tony Stark forçou. Ele pergunta aos outros inumanos quanto tempo esteve em transe fora dali, mas eles respondem que o corpo dele nunca deixou de estar presente na frente deles. Ulysses começa a entender aos poucos a conversa que teve com o velho Logan e afirma que Medusa precisa ligar imediatamente para Capitã Marvel e fazer com que ela pare de lutar contra o Homem de Ferro. Miles Morales e Capitão América discutem o motivo de estarem ali naquele momento. Miles diz que jamais ia matar o Capitão América e Steve explica que estava lá justamente para provar que a visão não ia se concretizar. Miles diz que estava lá pelo mesmo motivo. Embora reconheçam a estranheza da situação, os dois concordam em tentar descobrir por qual motivo o Inumano teve aquela visão. Miles menciona ser um grande fã do Capitão América desde que nasceu e fala que sabia que o Capitão América ia sair de lá ileso. Nesse momento, a Capitã Marvel aparece entre eles e pergunta o que eles esperavam que fosse acontecer ali. Ela revela que foi ela quem mandou os policiais embora. Carol pede para Miles perceber que ela não é a pessoa má que ele imaginava e que o próprio Capitão América poderia confirmar isso. Steve concorda, afirmando que Carol não é má, mas ele também admite que ela foi longe demais com tudo aquilo. Carol até concorda que ela passou do ponto, mas argumenta que não pode simplesmente ficar torcendo para as coisas darem certo. É por isso que ela e os outros estavam ali também. Capitã Marvel pede para Miles deixar ela levá-lo até um lugar seguro. No entanto, quando ela tenta dar a mão para ele, um campo de força é formado de repente entre os dois. Carol e Miles dizem um pro outro que não estavam fazendo aquilo. Ela então percebe que era Tony Stark. Ela manda ele aparecer e Tony Stark surge usando a armadura do Máquina de Combate e dizendo que já tinha dado a última chance para Carol se render e parar com tudo aquilo. Tony parte para atacar Carol, iniciando uma batalha violenta. Miles fica preso na barreira de energia pedindo para ser libertado, mas ninguém o ouve. Carol declara que Stark estava preso e ele tira sarro da cara dela. Os dois seguem batalhando até que, em um momento de fúria incontrolável, Carol libera uma quantidade imensa de energia contra o Homem de Ferro, atravessando ele e a armadura completamente. Capitão América e Homem-Aranha se desesperam, chocados com a cena, e assim termina o penúltimo capítulo da saga. No começo do último capítulo, vemos um homem preso no trânsito quando, de repente, restos da armadura do Máquina de Combate caem sobre o carro dele. Diversos civis presenciam a cena perturbadora da Capitã Marvel atravessando Tony Stark com uma rajada de energia poderosa na frente do Capitólio. Enquanto isso, no Helicarrier, Maria Hill manda os Supremos e a Tropa Alpha ficarem quietos ali sem fazer nada, porque a Capitã Marvel podia dar conta da situação sozinha e ela não podia permitir uma briga generalizada de super-heróis na frente do Capitólio. Ela manda a Agente 22 ligar imediatamente para os Inumanos e informar que os conflitos relacionados a Ulysses ainda estavam rolando. No entanto, antes que a agente possa fazer a ligação, Medusa entra em contato com Maria Hill e ordena que a luta seja interrompida imediatamente. Hill fica confusa e questiona o motivo dessa ordem, e Medusa responde que Ulysses tinha falado que a luta tinha que parar. Ela pede pro garoto explicar, mas Ulysses entra em transe mais uma vez e não responde. Medusa afirma que também não sabe o motivo, mas não importa, a luta precisa parar. Enquanto a Capitã Marvel e o Homem de Ferro continuam lutando intensamente, Miles segue pedindo pra Tony tirar ele daquele campo de força. Capitão América grita tentando fazer os dois pararem, mas eles não dão ouvidos. Em um movimento errado, a Capitã
acidentalmente faz o Homem de Ferro lançar mísseis na direção de Steve Rogers. Tony Stark pede para Friday verificar se Steve ainda estava vivo e ela responde que sim. No entanto, a Capitã Marvel não para de atacar Tony, alegando que ia prendê-lo. Stark, por sua vez, rebate dizendo que ele vai salvar Miles das mãos dela, custe o que custar. Enquanto isso, Miles Morales continua tentando escapar da barreira de energia, mas sem sucesso. Em Nova Attilan, os Inumanos percebem que Maria Hill tinha desligado a chamada de vídeo. Eles decidem que tinham que ir até lá para encerrar a batalha de vez, mas Ulysses começa a flutuar de repente. Os olhos do garoto começam a brilhar e os Inumanos se perguntam se ele estava no mesmo plano de existência que os outros naquele momento. Eles pedem para Dentinho levar eles até o campo de batalha. Carol Danvers seguia atacando Tony Stark e Maria Hill dá uma nova ordem para os heróis no Helicarrier. Eles tinham que descer e parar a luta imediatamente. Miles seguia desesperado, pedindo para os dois pararem, e os Supremos, Tropa Alpha e Guardiões da Galáxia deixam o Helicarrier indo na direção da treta. Nova e Kamala Khan assistem à luta através de um celular e veem Miles preso na barreira. Miss Marvel manda Sam ir até lá imediatamente. Os Inumanos chegam ao campo de batalha e Medusa tenta convencer Carol Danvers a parar a luta, mas ela não a ouve. Karnak começa a tentar libertar Miles da barreira. Ao mesmo tempo, Friday diz que os sistemas da armadura estavam falhando. Carol Danvers continuava atacando o Homem de Ferro brutalmente. Karnak consegue libertar Miles e o Nova também chega na batalha. Miles parte na direção dos heróis que estavam lutando. Nova também tenta se aproximar de Miles, mas antes que qualquer herói possa alcançá-los, a Capitã Marvel acaba destruindo completamente a armadura de Tony Stark. A energia que Carol Danvers lança em Tony manda todos os heróis que estavam ali voando para longe. Enquanto Tony Stark ia despencando, Marvel Azul tenta conter a Capitã Marvel. Miles Morales consegue pegar Tony no ar, mas os olhos de Ulysses brilham e ele acaba levando todos para outro plano. Os heróis se questionam sobre aquele lugar e o que o Inumano estava tentando mostrar para eles. Nova não gosta nada e diz que queria voltar para a realidade. Ulysses responde que está mostrando os futuros possíveis que podem surgir daquela situação. Cada uma das pessoas que estavam ali presenciam um cenário diferente. Ulysses vê um futuro com dois grupos de monstros lutando entre si. Nova aparece em um cenário onde mutantes e sentinelas unem forças para atacar Nova Attilan. Capitão América presencia novamente a visão de Miles matando ele na frente do Capitólio. A visão de Medusa mostra gladiadores defendendo a Terra de uma invasão alienígena. Miles Morales presencia uma cena de diversos mutantes sendo mortos por sentinelas e a Capitã Marvel se desespera ao ver Ultron sobre um grupo de Vingadores mortos. Por fim, Ulysses começa a se perguntar o que estava acontecendo com ele enquanto vê Thor e Loki se enfrentando até a morte. Em meio a todas essas visões, Ulysses ouve uma entidade misteriosa dizer que agora ele faz parte deles também. A entidade era ninguém menos do que a Eternidade. Eternidade explica que Ulysses já mostrou tudo o que podia para a Terra e que ele poderia se juntar a ela e outras entidades cósmicas, tornando-se parte de um universo muito maior. Ulysses aceita a oferta na hora e desaparece. Todos retornam para a realidade normal, com Miles segurando Tony Stark nos braços. Alguns dias depois, a Capitã Marvel e o Fera conversam. O mutante diz que gostaria de ter visto o que Ulysses tinha mostrado para ela e explica que o Inumano evoluiu a um ponto em que eles nem conseguiam mais compreendê-lo. A Capitã Marvel revela que não tem conseguido dormir desde que tudo aquilo aconteceu e pergunta pro Fera se Tony Stark ia sobreviver. Hank explica para Carol que ele não se sentia confortável de continuar examinando Tony porque ele tinha feito algo em si mesmo, algo que ninguém jamais tinha visto. Ele continua dizendo que Tony provavelmente estava realizando experimentos em si mesmo há anos e Hank estava com medo até de tirar uma amostra do sangue dele porque eram esses experimentos que estavam mantendo ele vivo. Ele conclui afirmando que no fim das contas Tony Stark acabou salvando Carol Danvers de ser lembrada como a pessoa que matou o Homem de Ferro. Carol se defende dizendo que não foi ela quem começou aquela luta. O Fera responde que sabe disso, mas Tony não estava realmente lutando contra ela. Hank explica que o Homem de Ferro confiava em Carol e que ele agiu assim porque se ela não fosse detida naquele momento, poderia ser que alguém menos nobre utilizasse esse método de julgamento prévio que ela estava utilizando especificamente para atacar outros grupos e espécies, como mutantes ou inumanos. Tony sabia disso tudo, ele sabia que essas visões podiam acabar servindo para reforçar todos os tipos de preconceitos, mas ele simplesmente não imaginava que Carol fosse lutar com todas as forças daquela maneira. Fera diz que Capitã Marvel pode não ter começado aquela guerra, mas ela com certeza encerrou, e ele diz isso de uma maneira totalmente negativa. A Capitã Marvel fica desolada e cai no choro mais uma vez, quando o Gavião Arqueiro surge atrás dela, dizendo que estava feliz em ver a antiga Carol de volta. A heroína pergunta o que ele estava fazendo esse tempo todo que ele ficou desaparecido desde o julgamento. Barton responde que
estava preparando o terreno para o que estava por vir. Clint fala que precisava que ela confiasse nele, porque ele ia ter que fazer algo que ela talvez não conseguisse. Alguns dias depois, Carol encontra-se com o presidente na Casa Branca. O presidente pergunta sobre o paradeiro do inumano que podia ver o futuro, mas Carol responde que ele não estava mais entre eles. O presidente diz que estava começando a gostar de saber o futuro antes de acontecer, e Carol diz que se tratava apenas de um futuro dentre muitas possibilidades. O presidente afirma que nem ele nem o povo se importam com o como ou porquê das coisas acontecerem. Eles apenas querem acordar bem no dia seguinte. Para encerrar a conversa, o presidente pergunta sobre o impacto da treta na comunidade de super-heróis. Carol explica que cada um lidou com a situação de forma diferente. Alguns se sentiram culpados, outros tiveram que começar novos caminhos, alguns estavam completamente perdidos e outros até tinham passado a duvidar da própria capacidade. Algumas das feridas geradas naquela batalha nunca iam cicatrizar completamente. O presidente compreende, mas diz que Carol obteve sucesso na missão e oferece a ela qualquer recompensa que desejar. A Capitã Marvel fica confusa, então o presidente explica que não muito tempo atrás ele teve uma conversa semelhante com James Rhodes, pensando no futuro do país, mas agora percebeu que ela deveria ter sido escolhida desde o início. Ele afirma que ela tirou o bilhete dourado e que tudo o que ela quisesse poderia ser feito, porque ela era o futuro daquele país. Ele fala para ela não desperdiçar essa oportunidade e pergunta novamente o que podia fazer por ela. Carol Danvers revela que tinha alguns planos para o futuro e assim termina a história da Segunda Guerra Civil da Marvel nos quadrinhos. E vocês já sabem, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã e uma semana antes para os membros do Plano Vingador aqui do canal, tem um novo episódio desse quadro do Explico Quadrinhos, comentando um dos maiores arcos ou sagas da Marvel dos quadrinhos de todos os tempos. E no mês de outubro, em homenagem à segunda temporada de Loki, eu vou comentar Kang War. Então anota na agenda, dia 5 de outubro de 2023 às 11 horas da manhã e uma semana antes para os membros aqui do canal, vai rolar Kang War, uma história que mostra os Vingadores em conflito com Kang o Conquistador. Essa saga tem muita influência no que está acontecendo nas fases 4, 5 e 6 do MCU e traz personagens como Hércules, a Poderosa Thor, Capitão América Sam Wilson, Visão, Homem-Aranha e outros grandes heróis aí tentando evitar um caos nas linhas do tempo por conta de planos de algumas variantes do Kang, lideradas pelo Kang Prime, o principal aí, o Kang mais pica de todos. E seguindo essa linha das sagas que influenciam diretamente o MCU, não deixe de conferir o meu vídeo sobre as Guerras Secretas de 2015, que muito provavelmente vai ser a base para Vingadores Guerras Secretas. O filme vai se espelhar nessa história, então não esquece de conferir essa história no mesmo modelo desse vídeo que eu tô deixando aqui na tela para você. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.